4 mentes destrutivas, como identificar e superar crenças que sabotam seu potencial. Crenças nocivas. Que você deve abandonar para viver melhor. Nos últimos anos, o debate sobre saúde mental se intensificou consideravelmente, o que é algo extremamente positivo. Hoje em dia, muitas pessoas têm se preocupado mais com o cuidado da mente, da mesma forma que cuidam do corpo. A saúde mental é fundamental para o bem-estar e para o desenvolvimento pessoal. E isso envolve uma série de aspectos, desde o entendimento de nossas emoções até o manejo adequado das relações interpessoais. Um dos tópicos mais discutidos quando falamos de saúde mental são as relações tóxicas e como precisamos aprender a identificar e afastar pessoas que têm um impacto negativo em nossas vidas. Porém, uma reflexão importante deve ser feita. E se você for a pessoa tóxica? Isso mesmo, assim como há pessoas que podem fazer mal à sua vida, você também pode estar se prejudicando através de padrões de pensamento negativos e crenças distorcidas que muitas vezes você nem percebe que possui. Esses padrões de pensamento podem minar sua autoestima, suas relações e principalmente seu próprio bem-estar. O psicólogo Aaron Beck, famoso por sua teoria da terapia cognitiva, foi um dos primeiros a identificar um conjunto de padrões de pensamento que ele chamou de distorções cognitivas. Ele observou que muitas pessoas que sofriam de ansiedade, depressão e outros problemas emocionais frequentemente caíam nessas armadilhas mentais. São pensamentos disfuncionais que distorcem a forma como vemos a realidade. O mais perigoso é que essas distorções se tornam tão automáticas e enraizadas que passamos a aceitá-las como verdades absolutas. Assim, muitas vezes, o maior obstáculo para a nossa felicidade não são os fatores externos, mas sim as crenças e ideias equivocadas que sustentamos em nossa mente. A seguir, vamos explorar 4 dessas distorções cognitivas comuns que você provavelmente já experimentou ou ainda pode estar praticando e como podemos trabalhar para superá-las. 1. Generalização excessiva. Como um pequeno erro pode se tornar um ciclo de frustração. A generalização excessiva é uma das distorções cognitivas mais comuns e, ao mesmo tempo, uma das mais destrutivas. Esse padrão de pensamento ocorre quando você pega uma situação negativa isolada e começa a projetar esse evento negativo para todos os aspectos de sua vida, criando uma visão distorcida e pessimista da realidade. Um exemplo muito comum disso acontece quando você enfrenta um fracasso ou um erro. Imagine que você chegue atrasado no trabalho ou na escola, ou que esqueça de entregar um relatório importante, algo que acontece com todo mundo em algum momento. Se você adotar a mentalidade da generalização excessiva, pode pensar: eu sempre faço tudo errado, não importa o quanto eu tente, nada dá certo. Esse tipo de pensamento faz com que você se sinta impotente e frustrado, criando um ciclo vicioso de negatividade. Ao invés de encarar o erro como uma oportunidade para aprender e crescer, você tende a se culpar excessivamente e a se convencer de que o fracasso é uma constante em sua vida. Esse pensamento acaba bloqueando seu progresso, pois você começa a viver com a crença de que nada nunca vai dar certo para você. Como superar? O primeiro passo é perceber que erros são parte natural do processo de aprendizado. Todos nós cometemos falhas de vez em quando, mas isso não define quem somos ou o nosso futuro. É fundamental lembrar que uma situação ruim não é um reflexo da sua vida inteira. Ao reconhecer a generalização excessiva, você consegue corrigir seu pensamento e entender que um erro não significa o fim de tudo, mas sim uma chance para fazer melhor da próxima vez. 2. Raciocínio emocional. Como seus sentimentos podem nublar sua visão da realidade. O raciocínio emocional é outra distorção cognitiva bastante prejudicial. Nesse caso, a pessoa acredita que seus sentimentos representam a realidade absoluta. Isso significa que se alguém se sente triste ou ansioso em relação a algo, acredita que isso é um reflexo verdadeiro da situação. Essa forma de pensamento leva a conclusões distorcidas e muitas vezes errôneas sobre a vida e os outros ao nosso redor. Por exemplo, quando você se sente desanimado ou inseguro, pode pensar: meus amigos não devem realmente gostar de mim, senão eu não me sentiria tão sozinho. Ou, se eu estou tão ansioso com algo, é porque realmente é um grande problema e não tem solução. Quando você adota esse tipo de raciocínio, seus sentimentos começam a controlar sua percepção da realidade, levando você a
agir com base em emoções intensas, mas não necessariamente racionais. Isso pode resultar em decisões impulsivas ou, ainda pior, em um isolamento emocional desnecessário. Como superar? O segredo aqui é reconhecer que os sentimentos, embora válidos, não representam a realidade objetiva. Você deve aprender a separar o que está sentindo do que está realmente acontecendo ao seu redor. Nem sempre o que você sente reflete a verdadeira situação. E seus sentimentos podem ser influenciados por fatores temporários, como cansaço, estresse ou até mesmo uma interpretação errada dos fatos. A autoconsciência e a reflexão são ferramentas poderosas para lidar com o raciocínio emocional. Ao questionar seus próprios sentimentos e buscar uma visão mais equilibrada e racional, você começa a controlar suas emoções ao invés de ser controlado por elas. 3. Exigências irrealistas. O peso de se exigir perfeição. Se você é uma pessoa perfeccionista, provavelmente já se deparou com a distorção cognitiva conhecida como exigências irrealistas. Essa distorção envolve a imposição de padrões extremamente elevados e muitas vezes inatingíveis, tanto para você quanto para os outros. Esse tipo de pensamento leva a uma constante sensação de frustração, já que a perfeição é algo impossível de ser alcançado de forma constante. Quando você cria regras rígidas para si mesmo, acreditando que deve sempre ser excelente em tudo o que faz, isso pode criar um ciclo de autocrítica implacável. Por exemplo, você pode pensar: eu deveria ser mais bem-sucedido do que sou agora, não posso cometer erros, ou se eu não for perfeito, então não sou suficiente. Esse tipo de mentalidade pode fazer com que você se sinta constantemente insatisfeito, já que na maioria das vezes, as expectativas que você cria para si mesmo são irreais. Como superar? O primeiro passo é entender que ninguém é perfeito. O sucesso não está em fazer tudo corretamente o tempo todo, mas sim em aprender com os erros e seguir em frente. Permita-se ser imperfeito e lembre-se de que o esforço e a coragem de tentar já são grandes conquistas. Você deve aprender a ser mais gentil consigo mesmo e a reconhecer que o progresso é mais importante do que a perfeição. 4. Pensamento mágico. O mito de que algum dia tudo vai melhorar. Por fim, temos o pensamento mágico, uma distorção cognitiva que muitas pessoas caem sem perceber. Esse tipo de pensamento ocorre quando você se agarra à ideia de que a felicidade e o bem-estar só virão quando você alcançar um determinado objetivo ou status na vida. Você começa a pensar que, quando eu for mais rico, mais magro, mais popular ou mais bem-sucedido, aí sim estarei feliz. Embora esse tipo de pensamento possa ser motivador a curto prazo, ele também pode ser muito prejudicial. A expectativa de que algo grandioso acontecerá no futuro pode te levar a negligenciar o presente e as pequenas vitórias que você já conquistou. Esse ciclo pode resultar em insatisfação constante, pois ao atingir um objetivo, logo você encontrará outro e nunca ficará completamente satisfeito. Como superar? O pensamento mágico precisa ser substituído por uma mentalidade de gratidão e de apreciação do presente. Ao invés de esperar por um futuro perfeito, que tal valorizar o que você tem hoje? Quando você começa a focar nas pequenas alegrias do dia a dia, percebe que já tem motivos para ser feliz no presente, sem precisar esperar por algo futuro que talvez nunca chegue. Aprenda a viver o agora e a reconhecer as conquistas que já fez. Essas 4 distorções cognitivas, generalização excessiva, raciocínio emocional, exigências irrealistas e pensamento mágico, são apenas algumas das muitas maneiras pelas quais nossos pensamentos podem nos sabotar. Elas são armadilhas mentais que nos mantêm presos em um ciclo de insatisfação, desconfiança e negatividade, impedindo-nos de viver uma vida equilibrada e saudável. Muitas vezes, essas crenças prejudiciais se tornam tão enraizadas que nem sequer percebemos que estamos sendo conduzidos por elas, o que torna ainda mais difícil quebrar esses padrões. O impacto dessas distorções na nossa vida pode ser imenso. Elas não só afetam nossa autoestima e saúde mental, mas também influenciam profundamente nossas relações interpessoais, nossas escolhas e até mesmo nossa capacidade de alcançar nossos objetivos. Quando nos deixamos governar por pensamentos distorcidos, podemos acabar isolados, desmotivados e com uma sensação constante de que nunca estamos onde deveríamos estar na vida. Mas é importante saber que, ao identificar e confrontar
essas crenças tóxicas, você tem a capacidade de transformá-las e de abrir espaço para uma mentalidade mais positiva e construtiva. Superar essas distorções cognitivas não é um processo simples ou imediato e exige paciência e prática. No entanto, é totalmente possível. O primeiro passo é tomar consciência do que está acontecendo em sua mente. Muitas vezes, somos tão rápidos em julgar a nós mesmos que não paramos para refletir se aquilo que estamos pensando realmente reflete a realidade. Quando você começa a se questionar sobre seus próprios pensamentos, fica mais fácil perceber quando está caindo em um desses padrões negativos. Isso por si só já é um grande avanço. Além disso, é importante praticar a autocompaixão e entender que ninguém é perfeito. Você não precisa ser o melhor em tudo, nem atingir um padrão inalcançável de perfeição. Errar faz parte da jornada humana e deve ser visto como uma oportunidade para crescimento. Quando você se permite ser imperfeito, você também se permite ser mais feliz e mais flexível nas suas expectativas. Isso não significa que você não deve ter metas ou aspirações. Ao contrário, é saudável buscar o seu melhor, mas com uma visão mais realista e amável consigo mesmo. Outro passo fundamental é aprender a viver o presente. O pensamento mágico, por exemplo, faz com que muitas pessoas vivam com a ilusão de que a felicidade só será possível em algum momento futuro, após alcançar um objetivo específico. No entanto, o verdadeiro poder de transformação está no agora. A felicidade não reside apenas nas grandes conquistas, mas nas pequenas vitórias diárias e na capacidade de aproveitar o que você já tem. Cultivar a gratidão pelo que você tem hoje, por mais simples que possa parecer, é uma das formas mais poderosas de mudar sua mentalidade e começar a ver a vida com outros olhos. Além disso, é fundamental cuidar da sua saúde mental de forma contínua. Isso significa não apenas desafiar os pensamentos negativos, mas também adotar práticas que promovam o bem-estar emocional, como meditação, exercícios físicos, conversas com pessoas de confiança e até mesmo o uso de terapia cognitivo-comportamental. TCC, que é uma abordagem terapêutica eficaz para trabalhar as distorções cognitivas. Investir em si mesmo e no seu autocuidado é um sinal de que você está comprometido com sua própria felicidade e saúde. Com o tempo, ao praticar esses novos hábitos e formas de pensar, você perceberá uma transformação significativa em sua vida. As distorções cognitivas, embora difíceis de eliminar por completo, perderão a força que tinham sobre você. E no lugar delas virão pensamentos mais equilibrados, racionais e realistas que te ajudarão a lidar melhor com as adversidades e a viver de forma mais plena e consciente. Por fim, lembre-se sempre de que a verdadeira mudança começa de dentro para fora. O processo de desenvolvimento pessoal é contínuo e cada pequeno passo que você dá em direção a uma mentalidade mais saudável é um grande avanço em direção a uma vida mais satisfatória. Pergunte a si mesmo regularmente se o modo como você se trata é realmente justo e amoroso. Se a resposta for não, então você já sabe que é hora de fazer ajustes. A partir do momento em que você começa a praticar a autocompaixão, desafiar os pensamentos autossabotadores e abraçar o presente, sua vida começará a refletir a mudança interna que você está cultivando. Não deixe que crenças limitantes ou pensamentos destrutivos dominem sua existência. Você merece viver uma vida cheia de propósito, felicidade e paz interior. Comece agora. A mudança começa com você e a melhor versão de si mesmo está à sua espera, pronto para ser alcançada. Acredite em seu potencial e no poder transformador da sua mente. Ao tomar controle de seus pensamentos, você toma controle da sua vida. Se este assunto te ajudou, curta, compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como este.